E aí, gente, Yasmin aqui. Vim hoje trazer para vocês algumas dicas que eu uso muito quando eu vou trabalhar ondulações corporais. A primeira dica é a seguinte: é importante a gente lembrar que a gente está dançando com o corpo todo. Então, a gente tem que procurar não focar a movimentação somente no tronco e às vezes deixar o pé parado no lugar e a cabeça também parada no lugar. Então, vamos lembrar que a gente está pensando em uma onda e ela vai começar lá pela cabeça, vai passar ali, ó, pela lateral do rosto, pelo peito, pela barriga, pelo quadril e vai terminar lá atrás. Eu chego, inclusive, a subir no meu salto. Não é obrigatório subir no salto, nem estar de salto, mas é interessante a gente pensar como adicionar o nosso pé à movimentação, como adicionar o nosso joelho, como trabalhar a lombar e por aí vai. A próxima dica é a seguinte, é uma movimentação que eu pego muito da dança do ventre, que é a seguinte, a gente precisa às vezes pensar em projetar a barriga lá para frente e contrair a barriga para trabalhar uma movimentação mais sinuosa, então mais ondulada ainda. Então, em vez de eu manter, vou colocar minha calça bem baixinha para vocês entenderem o que eu quero dizer. Em vez de pensar às vezes em fazer um body wave e que eu estou o tempo inteiro contraída, eu penso em fazer um body wave que quando eu vou lá para frente, eu projeto a barriga para frente e quando eu vou lá para trás, eu puxo a barriga muito para dentro. Então eu fico numa ondulação ainda maior. Aqui para frente e para dentro. E para frente e para dentro. Nossa próxima dica é a seguinte: faça movimentações um pouco mais exageradas se acharem interessante. A gente às vezes não precisa ficar tanto só aqui em cima. Eu posso ir lá na frente, ir lá atrás. É muito interessante a gente trabalhar com essas possibilidades e a gente exagerar, porque às vezes pra gente pode parecer meio esquisito, principalmente quando a gente está começando a fazer body waves. Mas quando a gente pensa em termos de performance, de plateia, de vídeo, fica interessante, juro pra vocês. A outra dica que eu dou é a seguinte: experimentem variações de mão. Então, não necessariamente eu preciso ficar com as minhas mãos nessa posição. Eu posso virar as minhas mãos para dentro, posso manter uma mão mais alta e tirar outra, enquanto eu passo uma mão pelo corpo. Posso começar com uma, tirar e voltar. Então, aqui atrás, por exemplo, da barra, olha, tem uma diferença de fazer um body wave com essa pegada para fazer com essa pegada aqui. Assim como tem na lateral uma diferença de fazer aqui para fazer com uma mão só, explorando as possibilidades com essa mão que está solta. A gente também pode experimentar transferência de peso. Então, o que acontece se no meio do meu body wave eu jogo meu peso mais para trás? Ou se eu jogo mais para o outro lado? E ainda se eu jogo completamente o meu peso para uma das pernas e permito a movimentação da perna de fora. E aí, dentro dessa dica de pensar em movimentações, às vezes, com uma perna fora do chão, que é o que a gente chama de leg wave, tem uma coisa que eu gosto muito, é a seguinte: continuar mantendo a lógica de o corpo inteiro dança, mas eu gosto de variar trazendo a movimentação toda para o meu quadril. Então, em vez de dobrar e esticar joelho, quando eu faço leg wave, eu gosto muito de rebolar e pensar que eu estou numa perna de pau. E aí, trabalho muito aquela coisa de projetar e contrair a barriga e fica uma coisa bem interessante. Daqui eu transfiro peso e consigo seguir com uma coreografia só de ondulações corporais. Por fim, mas não menos importante, vale a gente lembrar do seguinte: não travem a movimentação no meio. Às vezes vocês começam super bem, pensa na cabeça, pensa no peito, pensa na barriga, e aí termina aqui, ó. Se eu tô indo lá na frente, deixa o corpo ir lá atrás. A gente tende a querer sempre dançar muito empinada. Então, na hora de empinar, vai. Mas eu passo por esse movimento aqui, ó, para dentro, para depois eu poder empinar de novo. E ele precisa ser feito com uma intensidade também, com uma intenção também, sabe? Não adianta eu pegar, chegar e parar no meio. Eu quebro. Então, eu começo super sinuosa e quebro essa silhueta que eu estou construindo. Se for intencional, é ótimo. Mas se não for,
Fiquem atentas.